A você que acompanha a TVAL, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, o programa que acompanha as ações e atividades dos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nosso convidado hoje é o deputado Darcy de Matos, do PSD. Deputado, obrigado pela presença. Abraço, Marcelo, a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui para falarmos dos trabalhos da Assembleia, do Estado de Santa Catarina, dos problemas, mas sobretudo das coisas boas do nosso Estado. O senhor, na condição de líder do governo, como tem acompanhado o trâmite dos projetos que são de interesse do governo, como, por exemplo, aqueles que tratam da extinção de alguns órgãos estatais? Olha, os projetos do governo que são bons, na sua grande maioria, eu como líder aqui no Parlamento Catarinense, eu trato de fazer essa interface com os parlamentares e com o governo e dar rapidez, celeridade para que eles possam ser aprovados, né? Mas alguns projetos a gente também, por sugestão dos parlamentares nas comissões, a gente altera, melhora, arredonda os projetos, porque o nosso objetivo é fazer um projeto de iniciativa parlamentar, né, fazer com que ele seja aprovado ou do governo, onde que ele possa atender a comunidade, possa ser bom para a população catarinense. Ora, o governo do Estado, João Raimundo Colombo, que é um governo excepcional, porque o nosso Estado é o Estado com as contas mais bem equilibradas do Brasil, enquanto o Rio Grande, o Rio de Janeiro, outros estados estão quebrados, falidos, nós estamos pagando em dia, nós estamos fazendo obras, enfim, né? É claro que isso não é só consequência da ação do governo, também, mas é consequência da organização do Estado, de uma economia consolidada, de um povo trabalhador, empreendedor e assim por diante. Então o governo está fazendo alguns ajustes há muitos anos. Nós votamos no ano passado aqui uma mini reforma da Previdência do Estado, nós acabamos com o teto dos servidores públicos. Todos os novos servidores que entrarem no Estado vão se aposentar com o teto da Previdência, não é? Nós aumentamos em 3% anualmente, né, gradualmente, a contribuição para o Fundo de Previdência, para que a Previdência não exploda, para que ela possa se manter, porque a Previdência do Estado leva da fonte 100, portanto, tira da saúde, tira do asfalto, tira da educação, em torno de 3 bilhões de reais, isso é um absurdo, né? Então o governo está promovendo alguns enxugamentos, o que é importante, e no que eu concordo. Por exemplo, o governo transformou as ADRs, as SDRs em ADRs, acabando com centenas de cargos. O governo mandou para essa casa a extinção do DEGOV, né? Que é um enxugamento da máquina pública muito importante, que vai reduzir muitos cargos e está tramitando aqui na Assembleia. O governo mandou para essa casa a extinção da CODESC e da COAB, que esses dois órgãos eles acumularam até 2015 250 milhões de reais de prejuízo. Então nós vamos acabar também com esses órgãos. Ou seja, o governo tem promovido alguns ajustes com o objetivo de economizar o dinheiro público para investir mais na segurança, mais na saúde e mais na educação. São projetos importantes. É o momento em que o Brasil precisa fazer ajustes. Além de acabar com a corrupção, que o judiciário está se encarregando disso, nós temos que fazer ajustes na máquina pública. São projetos que melhoram o gasto público, deixam o Estado mais ágil, mais moderno. E nessa questão de gasto, nós temos aqui na Assembleia em tramitação uma PEC que fala do fim das aposentadorias para os ex-governadores. Está certo que o valor gasto com essas aposentadorias é pequeno, mas o importante na aprovação de uma PEC como essa é a atitude de também mostrar, de mostrar que o governo também pode cortar na sua própria carne. Olha, não é pequeno não, isso aí dá mais de 3 milhões por ano. Isso é muito. Isso dá para comprar muitos medicamentos, dá para fazer muitas salas de aula, dá para comprar muitas ambulâncias, não é? Então, veja bem, se nós temos que fazer reformas, falar em reforma da Previdência, nós temos que começar por cima, pelos grandes, tá certo? Então, não adianta você querer falar em reforma da Previdência fazendo a reforma em cima do pequeno, do agricultor, da dona de casa, do peão de chão de fábrica. Isso é um absurdo. Não foram os pequenos que acabaram com a Previdência, que faliram a Previdência. Quem faliu a Previdência foi a corrupção e foram as grandes aposentadorias especiais dos grandes. Portanto, esse projeto do Padre Pedro estava engavetado há 6 anos. Eu, como líder do governo, o projeto caiu na minha mão, eu toquei rapidamente, já passou na Comissão de Justiça e está na Comissão de Finanças.
Então nós vamos acabar com a aposentadoria especial dos governadores de agora em diante. Por quê? Porque a lei não pode retroagir. Direito adquirido nós não podemos retirar. Agora, de agora em diante, o governador, o futuro governador de Santa Catarina, os futuros governadores não vão se aposentar. Porque isso é um absurdo. Nós temos um governador aposentado com 8 meses de gestão, de mandato. Né? Então, isso não comporta mais na realidade de Santa Catarina e do Brasil. Por isso, eu desengavetei o projeto, relatei favoravelmente e os parlamentares estão tocando e muito rapidamente vamos votar em plenário. O senhor falou de Previdência e nós estamos discutindo, em nível nacional, uma reforma na Previdência Social. A reforma da Previdência, eu acho que temos que fazer ajustes, mas a reforma da Previdência da forma que está é um absurdo. Por quê? Porque pune o pequeno. Né? Essa é a grande verdade e eu sou contra essa reforma que aí está posta. Acho que tem que fazer alguns pequenos ajustes, mas da forma que foi colocada, ela acaba penalizando o mais fraco, o pequeno. E a trabalhista, deputado, o senhor... A trabalhista é boa. Eu fui delegado do Ministério do Trabalho do Estado, conheço esse mundo do empregador e do trabalhador. A reforma trabalhista não tirou, e nem poderia ser diferente, nenhum direito sagrado do trabalhador. Ou seja, onde é que estão consagrados os direitos dos trabalhadores na Constituição? No artigo 7º. Ninguém mexeu no artigo 7º. Não foi uma emenda à Constituição. O projeto da reforma trabalhista foi um PL simples. Nós fizemos aquilo que os países desenvolvidos fizeram há 30, 40, 50 anos. Porque a lei trabalhista, a CLT, é de 1943. O mundo mudou, o mundo está organizado. Hoje nós temos o teletrabalho, o trabalho temporário, as cooperativas de trabalho, quer dizer, sabe, nós temos o avanço da tecnologia, da informática. Então o mundo mudou e a lei não mudou. Então a reforma trabalhista ela veio flexibilizar a relação do empregado com o trabalhador, ou seja, o negociado sobre o legislado. Então, por exemplo, que mal tem o trabalhador parcelar as suas férias? Nem todo trabalhador quer ficar um mês em casa. Quer dizer, isso a reforma deu a possibilidade. Ora, o trabalho intermitente, para você trabalhar 2, 3 dias na empresa, daí volta 2, 3 dias na semana seguinte e assim por diante. Quer dizer, flexibilizou uma série de questões fundamentais. Por exemplo, o intervalo do almoço é 1 hora. Na indústria, por exemplo, o pessoal quer reduzir, quer acertar com o patrão e com o sindicato, para meia hora para poder sair no final de semana mais cedo, né? Ou no final do dia. Mesmo acordando, depois entrava na justiça, dava ganho de causa, tem milhares de ações contra as empresas. Isso não pode acontecer, quer dizer, nós temos que dar liberdade, como os países que cresceram e se desenvolveram fizeram, para que o empregador e o trabalhador possam discutir, possam se entender, não é? Para que a gente possa produzir mais e aquecer a economia. Por exemplo, o imposto sindical. Isso é um absurdo. Um dia de trabalho por ano para o sindicato. Gente, o Japão tem 200 sindicatos, o Canadá tem 100, os Estados Unidos tem acho que 40. Sabe quantos sindicatos tem o Brasil? 20 mil. Tem coisa errada. Se tornou um negócio. Nós temos sindicatos bons? Temos. Agora, o sindicato tem que ser bom não porque ele tem um caixa, porque ele recebe dinheiro do governo, do trabalhador. Não. Ele tem que ser bom porque ele defende os trabalhadores. E olha, as bandeiras do sindicato mudaram. A bandeira do sindicato hoje tem que ser o quê? A questão das novas tecnologias, da segurança do trabalhador na empresa, sabe? Tem uma série da qualidade de vida dos trabalhadores. Quer dizer, são outros debates que têm que ser enfrentados. E o sindicato tem que ser forte pela sua organização, pela sua representatividade. Tem sindicatos bons, mas tem muitos sindicatos aí que só fazem negócio, lamentavelmente. Na sua opinião, essa reforma pode ser uma excelente estratégia para enfrentar o desemprego, então? Com certeza, nós precisamos gerar emprego. O trabalho dignifica o homem, o desemprego desumaniza o homem. Então nós temos que fazer todos os esforços, nós vamos vencer essa crise, porque o Brasil é maior do que a crise. Nós somos um país continental e essas reformas elas vão aquecer a nossa economia e é o que nós precisamos. As pessoas não precisam de muita coisa, as pessoas precisam de emprego, de trabalho. E as pessoas precisam que o poder público faça a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Como? Oferecendo aquilo que é essencial. O que é essencial? Segurança, educação e saúde.
Perfeito. Deputado, o senhor também acompanha muito a questão da necessidade da devida implantação da região metropolitana de Joinville e sua região. Esse é um trabalho que eu tenho tocado há muitos anos. Criamos 11 regiões metropolitanas no estado, só foi regulamentada da Grande Florianópolis, e agora nós tratamos com o governo, até junho vai a de Joinville e até final do ano vai a de Blumenau. A região metropolitana é importante porque nós não somos mais uma ilha. Não adianta Florianópolis se desenvolver bem e o entorno estar mal, ou Joinville bem e o entorno estar mal. Nós precisamos, quando falamos de saúde, de segurança, mobilidade, saneamento básico, sabe, nesses grandes temas, reciclagem de resíduos sólidos, de lixo, nós temos que pensar regionalmente. Nós queremos que as cidades e as regiões cresçam de maneira planejada e sustentável. Isso é região metropolitana. Tem muitos programas do governo federal que são gestados somente para regiões metropolitanas. Se nós não temos ainda, nós ficamos fora. Portanto, nós estamos perdendo tempo e dinheiro. Por exemplo, aquelas usinas bonitas que o Japão já fez, que aproveita 96% do lixo, transforma em energia, recicla. Aquelas usinas, quando nós formos fazer no Brasil, já está prosperando essa ideia, o município não pode implantar uma usina dessa. Mas a região metropolitana pode, deve e vai fazer. Os grandes projetos que tem que fazer não são os municípios isolados. Os grandes projetos são de interesse regional, portanto, têm que ser tocados pela região metropolitana. E aí a importância também, como o senhor mesmo disse, da questão de recursos, né? Há recursos específicos para regiões metropolitanas. Exatamente, tem projetos gestados que só vão ser aplicados, designados pelo governo federal para as regiões metropolitanas. Por isso, nós temos que criar as nossas regiões o mais rápido possível. Deputado, o senhor na atuação como líder do governo, voltando a esse assunto, que balanço o senhor faz até agora? O senhor já desempenhava isso no ano passado e agora, esse ano, dando sequência a um trabalho importante que é a limpeza da pauta, né, com a votação de vários vetos que estavam aí na casa. O presidente Silvio, com a mesa e em comum acordo com todos nós, estamos determinados a tocar as coisas. Nós somos pagos para isso, né? Nós temos que trabalhar e podemos fazer mais. Então essa decisão de colocar os 5 vetos por toda terça e quarta é fundamental, porque muitas vezes ficavam vetos aqui durante anos. Então nós temos que limpar a pauta, sabe, e temos que votar os projetos. Se o projeto vai ser aprovado, vai ser rejeitado, é uma questão que tem que ser tratada nas comissões e no plenário democraticamente. Ninguém tem direito de sentar em cima de projeto. Não, você tem direito do contraditório, de discutir, de propor emenda, sabe, de rever o projeto. Agora, de engavetar ou de sentar em cima, ninguém tem esse direito. Né? Então nós temos que ir para o embate sadio, democrático, sempre pensando em quem? Na população catarinense, mas principalmente naqueles mais simples que têm menos. A Assembleia faz o seu trabalho e dá segurança jurídica para o Estado ao acabar com esses vetos, né? Ao determinar o que vai ser lei ou não. Ah, sim. E nós temos que aprovar projetos que tenham mérito, que seja bom para a comunidade, mas que tenha fundamento legal. Não basta um projeto para ser aprovado ter só mérito. Praticamente todos têm mérito. Ele tem que ter fundamentação legal. Senão a gente aprova um projeto aqui e daqui a pouco o TJ, né, ou o Supremo derruba ali. Aí não adianta, aí cria uma falsa expectativa. O projeto tem que ter mérito, né, tem que ser bom para a comunidade e tem que ter fundamentação legal. Deputado, eu queria agradecer muito a sua presença no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço e pode contar sempre comigo. A você que acompanhou o nosso programa, acompanhe a reprise no nosso canal no YouTube, que você acessa no www.alesc.sc.gov.br ou também no decorrer da programação da TVAL. A todos que nos acompanharam, obrigado pela audiência e até o próximo Fala Deputado.